Olá, muito bem, estamos aqui ao vivo no Café Teológico. Boa tarde a todos. Estamos aqui com ilustres convidados, hoje aqui com o pastor João Evangelista Francisco, nosso pastor presidente da região, nosso grande amigo aqui que veio nos prestigiar nesse tema importante do Café Teológico. Mais uma vez aqui conosco o Wellington, que já esteve aqui em outra oportunidade. E nós vamos ouvir já uma saudação com o pastor João. Depois nós vamos seguir aí com a programação. Vocês podem participar através do Facebook aí, através do site do TV Jesus em Cada Lar. Você vai lá na caixa de mensagem, deixa a sua pergunta, a sua sugestão. Vai ser uma honra a sua participação. Pastor João. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Que a graça do Senhor esteja com todos. Muito obrigado, Daniel, por essa oportunidade de estar aqui também com os nossos queridos irmãos para abordar um assunto assim polêmico, mas bíblico, né? Nós temos na Bíblia todo o amparo para poder estar tratando desse assunto. Foi bom estar aqui, Daniel. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor João. Wellington, dê a sua saudação. Também agradecer esse momento. Hoje o assunto, como o pastor ali disse, é polêmico. Então vamos tentar aí abordar de uma forma séria e vamos aí. Legal. A intenção aqui não é atacar a questão do homossexualismo, da homossexualidade. A intenção é procurar um esclarecimento juntos. O Café Teológico faz isso. Então nós vamos aprender juntos, na verdade, muitas coisas boas, para que a gente possa crescer, amadurecer bastante aí nessa área, procurar ajudar pessoas. Então eu gostaria já que o pastor João trouxesse. Pastor João, o senhor acha que é preciso ainda muita conversa entre os cristãos e o homossexualismo, este mundo, este campo? O senhor acha que é preciso haver muito diálogo para ter uma compreensão? Ou o senhor acha que nunca vai ter, nem da parte dos homossexuais, nem da parte dos cristãos, um entendimento nessa área? Amém. A questão é que a igreja ela não pode fugir do debate das ideias, dos pensamentos. É lógico que esse tema já é um tema conclusivo na Bíblia Sagrada, e nós somos cristãos, nos pautamos pela Bíblia, dela nós não vamos sair nunca, não é verdade? Nós nunca vamos deixar de ver a Bíblia como regra de fé e prática. Agora, a metodologia pela qual nós vamos utilizar para alcançar todos os homens da face da terra, quando nós falamos todos os homens, Jesus falou pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele fala a toda criatura, nós precisamos entender que entre toda criatura estão as pessoas que têm problemas, ou não se sente que seja um problema na questão também da homossexualidade. Nós devemos tratar a homossexualidade como qualquer outra situação. Nós temos que dialogar, temos que conversar assim, e é oportuno nesse momento. Bom, o nosso amigo Wellington aqui vai trazer um pouco do seu conhecimento na área de psicologia, daquilo que ele tem estudado, tem se preparado também muito para isso. Wellington, dê aí algum posicionamento para a gente, que você trouxe aí importante. Depois nós vamos seguir aí com o nosso debate. Já um abraço aí, o pastor João, já tem gente mandando abraço, que é o Mauro Cipriano de Aguaí, pastor João no Café Teológico, um abraço, que prazer ouvi-lo. Pastor, então eu vou começar falando sobre a orientação homossexual. O que significa isso? O que é? Na verdade, orientação sexual significa a atração física e emocional que um indivíduo tem por outra pessoa. Então, o heterossexual ele tem a orientação, o desejo, a atração física e emocional para o oposto. O homossexual ele tem atração física e emocional pelo igual. E o bissexual é aquele indivíduo que tem atração física e emocional pelos dois, por homens e por mulheres. Então, isso que é de início orientação sexual, basicamente é isso. O que eu quero colocar aqui também é que nós temos que entender o que é gênero. Gênero é o sexo biológico que a pessoa nasce. Então, se a pessoa nasce homem, ou se ela nasce mulher, é o sexo biológico, o gênero dela. Isso é o gênero. Orientação sexual é o que eu falei já, que é a atração do indivíduo, que ele tem por homens ou por mulheres. E tem também o papel que ele exerce na sociedade. Ou seja, o indivíduo ele pode ser homossexual, e tem vários casos assim, e ser mais machão. Ele ser um indivíduo
que se comporta de forma máscula, ele se comporta de forma com vigor. Isso é possível ver. Isso é possível ver. Nos casos onde mulheres também, né, mulheres mais machonas, né? E mulheres mais femininas. Mais femininas. Né? E tem tanto homossexuais mulheres que são femininas e tem tanto homossexuais mulheres que são mais masculinizadas. Tem os dois tipos, o mesmo com homens. Tem homossexuais que são mais masculinizados e outros homossexuais que são mais femininos. São os tais de afeminados, né? Sim. Vai ser o agente passivo e o ativo também, da relação. Mas na verdade, pastor, tem homossexuais ativos e passivos, os dois que são machões. Que são machões. E tem também os que são mais afeminados, que não gostam de exercer a função de passivo. A função de passivo. Então é muito complexo, é difícil você falar assim, esse indivíduo é assim, esse indivíduo é de outra forma. Entendi. Você tem que conhecer primeiro cada pessoa, cada indivíduo. Cada um tem uma forma diferente de lidar com a sua própria sexualidade, com sua própria vida. E o que eu queria colocar no quarto é como a pessoa se percebe. Essa é a diferença do que nós chamamos de transexuais e os travestis. Sim, há muita confusão, não é? Há muita confusão e eu gostaria de explicar isso de forma simples. Que os travestis são, na verdade, não é uma orientação sexual. O travesti não quer dizer que ele é homossexual, porque tem travestis que são bissexuais. E tem travestis que são heterossexuais. Exatamente. Por quê? Porque o travesti, na verdade, ele tem a percepção de si mesmo, ele quer se vestir como mulher, ele quer ter uma aparência como mulher, ele tem trejeitos de mulher, só que ele também não quer abrir mão da parte masculina dele. Essa é a diferença do travesti. Sim. Não é orientação. O transexual já é diferente, é totalmente diferente. Porque o transexual, além dele, ele ia observar e adquirir comportamentos mais femininos, ou o contrário também acontece, de uma pessoa nascer com sexo biológico feminino e, na verdade, se sentir como homem. Também tem esse caso. Sim. Então, na verdade, o transexual é uma pessoa que nasceu com um sexo biológico X, no caso pode ser, nasceu com sexo biológico masculino. Sim. E alguns até fazem cirurgia. Alguns fazem cirurgia para correção. Porque ele se sente psicologicamente como uma mulher. Ele nasceu num corpo de homem e quer ter um corpo de mulher. Ele encara a vida como se fosse uma mulher psicologicamente. Nós temos um exemplo no Brasil, né? A Roberta Close, né? Que vários outros. Acabou ganhando na justiça o direito de fazer a cirurgia e mudar até o nome, tudo, né? Muito legal esse posicionamento. E como tem que deixar bem claro, tem transexuais homossexuais, tem transexuais bissexuais e tem transexuais heterossexuais. Legal. Então não tem a ver com orientação sexual. É bom ficar claro isso. Legal. Então legal o primeiro posicionamento do Ed. Pastor João, passe para nós, à luz das Escrituras, posicionamento cristão, posicionamento à luz da palavra de Deus, do que nós temos sobre os homossexuais, sobre toda essa relação. Amém. Bom, a Bíblia ela tá bem clara em relação a esses assuntos, né? Desde o Antigo Testamento a gente vai encontrar algumas abordagens bíblicas sobre esse assunto. A primeira abordagem foi com Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que Ló, né, foi viver em Sodoma e Gomorra, um lugar esplêndido para viver, uma campina muito boa para viver, mas num determinado momento Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, e a palavra do Senhor vai dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até Deus. É o ato mais grave, é o momento mais grave, quando a ira de Deus se manifesta. O pecado, ele diz assim, o pecado subiu até Deus, o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até Deus. E a Bíblia fala que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores perante Deus. E Deus quer renovar uma aliança com Abraão e também quer resolver o problema de Sodoma e Gomorra, porque Ló mora lá. E a palavra do Senhor vai dizer que os anjos do Senhor vêm para destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus resolve
não fazê-lo sem que antes desse conhecimento para Abraão. Aí está aquele texto: esconderia eu do meu amigo que eu irei te fazer? E aí o Abraão começa a negociar com Deus. Ele começa com 50, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor destruirá o ímpio com o justo? Abraão usa até a expressão ímpio com o justo. Deus fala: se tiver 50 justos, eu não destruo. E os historiadores chegaram a dizer que aquelas cidades que compunham ali aquele vale da Campina do Jordão, que é Sodoma, Gomorra, Zoar, Zofim, eram compostos quase 1 milhão de pessoas. Meu Deus. Muita gente. Nós tivemos lá, metrópole, ali no onde que é hoje o Mar Morto, nós tivemos lá. E a negociação vai até 10, não tinha 10 justos. De 1 milhão não tinha 10 justos. E a palavra de Deus diz que os 2 anjos chegam até a cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma, eles estavam na praça, o Ló passa e vê aqueles rapazes na praça e fala assim: não fica aqui não, vamos para minha casa, porque não pode ficar aqui, vocês ficarem aqui, vocês vão se arrepender. Eles vão para a casa do Ló, e à noite as pessoas daquela cidade, eles vão para casa e cercam a casa do Ló e falam assim: tire esses rapazes que você hospedou debaixo do seu teto para fora. E a NVI traz uma expressão legal, fala assim: para que tenhamos relações sexuais com eles. Relações sexuais, né? Algumas traduções para que abusemos deles, né? A outra vai lá, abusemos, outra para que o conheçamos. Para que o conheçamos, né? Entendeu? Relações sexuais, né? Aí dá para nós entendermos a razão pela qual Deus trouxe destruição àquela cidade, Sodoma e Gomorra. Dá para entender o posicionamento de Deus perante essa situação. Eu acredito que nós estamos conversando aqui outra questão. Nós estamos fazendo uma abordagem bíblica. É lógico que Deus é um Deus de amor. Sem dúvida. Estamos num tempo de graça e tem uma maneira de tratarmos desse assunto. Então começa aí. E uma aí, não aprovação de Deus, aprovação do Senhor, aquele ato. E depois nós vamos ver na história de Israel momento em que os sodomistas foram expulsos de determinados lugares e tudo mais. Naquela época a tolerância é zero. Zero. Né? Chega aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, vai trazer uma explicação legal sobre isso no capítulo 1 de Romanos. Sobre a razão. Até o Dr. Wellington já tem também uma postura em cima desse versículo, que até seria legal ele também estar colocando, para nós conversar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, só interrompendo um pouquinho, eu ia fazer o segundo tópico falando sobre a militância, mas na verdade daí eu já passo para o terceiro tópico, depois eu volto na questão da militância. Só para explicar. A abordagem do Paulo com os irmãos de Roma, ele traz aqui uma explicação, uma explanação sobre as razões pelas quais nós vamos encontrar na sociedade pessoas que têm essa tendência. E assim, bem fácil dos nossos telespectadores entender é que Deus fala assim: olha, é o seguinte, os homens mudaram a minha glória, que sou eterno, sou Deus eterno, Espírito, tentaram fazer a minha aparência como de homens, quadrúpedes e aves. Eles diminuíram a minha glória, eles roubaram a minha forma, a minha essência. Então, porque eles deturparam o meu corpo, eu os entrego a si mesmo para deturparem seu próprio corpo. É isso que é o texto bíblico. Os entregou às suas paixões, né? Aí fala assim: o homem, as mulheres deixaram o uso natural do homem e se inflamaram. Na sua sensualidade. Na sua sensualidade, mulher com mulher cometendo torpeza. E os homens também deixaram o uso natural da mulher e cometendo torpeza homem com homem. O que é isso na nossa abordagem hoje? É homossexualismo. Homossexualismo. Entendeu? Lógico que a Bíblia não usa essa palavra homossexuais, né? Não está dizendo, o texto bíblico não está dizendo que se Deus detesta, como Deus pode detestar uma coisa que ele fez? Exato. Como de fato, ele não fez. Então Deus é injusto. Se nasce assim, Deus seria injusto em detestar algo que ele criou assim. Mas como nós somos doutrinados pela Bíblia,
É um atributo de Deus ser justo. É um atributo de Deus ser justo, ou seja... Se você roubar esse atributo de Deus, você pode jogar a Bíblia fora. Os homossexuais não podem se justificar falando que nascem homossexuais, porque senão ia contrariar Deus é injusto. o Criador. Deus é injusto. Né? Deus seria injusto ao criá-los num sentimento assim e depois reprimir o ato na Bíblia, né, pastor João? Eu faço, depois eu reprimo. Eu destruo. Então tá aí o posicionamento do pastor João. Já está chegando o comentário aqui, tá? Daqui a pouco eu vou ler os comentários, as perguntas. O Ed, vai seguir aí com o posicionamento seu? Então eu vou já passar para a terceira parte, que eu ia falar sobre homossexualidade na Bíblia. Então eu gostaria de ler 2 versículos aqui. Maravilha. Romanos 1:27 fala: E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E também, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, fala: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Legal essa tradução, Wellington, de 1 Coríntios. Essa tradução está na nova versão internacional. Na nova versão internacional ela traz, então, homossexuais passivos ou ativos, né? O que é os sodomitas, né? E efeminado. Porque o que eu gostaria de focar agora nessa questão é que a interpretação mais coerente da Bíblia, porque na verdade é isso que nós fazemos, né, uma interpretação da Bíblia, é a que reconhece que o texto bíblico, ele realmente, ao comportamento homossexual, ele coloca expressamente proibido, que é algo pecaminoso. Algo pecaminoso. O texto bíblico, nisso eu acho que é inegável numa leitura rigorosa que você faça, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É inegável que a Bíblia está falando sobre a interpretação mais coerente com o texto bíblico, indicando que ali está presente uma condenação mesmo ao comportamento homossexual. O comportamento seria o deitar, ter relações sexualmente sexuais. E é aí que nós entramos no que eu quero colocar hoje aqui. A Bíblia não condena o homossexual em si mesmo. É isso que a gente queria chegar. A questão da Bíblia fala da prática e não da pessoa. Porque isso na Bíblia, e o pastor sabe bem disso, que foi o tema seu de TCC, a Bíblia não lida com a orientação sexual. Ela não, os autores, as pessoas que conviveram naquela época, eles não conheciam o que era orientação sexual. Então, quando eles falavam do homossexual, eles estavam falando do comportamento externo, daquilo que ficava visível para eles. Exato. Eles não estavam falando da tendência ou da orientação. Então, eu acho que é bom deixar bem claro isso, que a Bíblia está, quando ela comenta sobre os homossexuais, ela está falando da prática. Do pecado. Uhum. É interessante que o Wellington está colocando, pastor Aniel, é que eu concordo plenamente e faço ainda um comentário maior, porque o que é pecado? O adultério é pecado. E o adultério é cometido por pessoas de ambos os sexos. De ambos os sexos. Entendeu? O adultério. A fornicação, a prostituição. Todos os pecados. A prostituição. Agora, uma pessoa, ele pode ter um sentimento adúltero passando pela mente dele. E não praticar. Mas ele diz assim: eu sou servo de Deus, eu não vou fazer isso. A mesma coisa nós temos que colocar em relação ao homossexualismo. Entende? Se houve um pensamento dele no coração em relação àquilo, ele fala assim: não, mas eu coloquei minha vida na mão de Deus,
Então são coisas diferentes. Uma coisa é o homossexual e outra coisa é o ato. E o ato, o pecado em si. Entendeu? Que é o que o Caio Fábio também concorda, né? O ato homossexual. Inclusive, o Collins, no seu livro Aconselhamento Pastoral, ele vai colocar uma coisa assim que, quando eu li, eu fiquei um pouco meio assustado. Mas ele diz que quando nós temos pessoas na igreja, servos de Deus, com tendências homossexuais, nós tratamos com eles viviam na igreja a vida inteira, sem nunca, entretanto, ter um ato homossexual. Casam-se e vivem, mas são tentados. São tentados. Agora, ser tentado é pecado? Se ser tentado é pecado, Jesus pecou. Exato. E tudo foi tentado. Jesus foi tentado. Então, a palavra de Deus diz que, vez por outra, aquele espírito maligno que deixou o homem, que está em lugares áridos, vez por outra ele volta para ver como é que está aquele ambiente anterior que ele morava. Se ele encontrava a varrida adornada mais vazia, ele vai, pega 7 piores e volta. Então, todas as vezes que esse sentimento volta, a pessoa vai sentir desejo. Sempre. Então ficaria equiparado. Ele vai ter que lutar com isso o resto da vida. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Sim, até Jesus voltar. Eu vi um comentário até, pastor João, o pastor Caio Fábio dizendo no seu site que ele teria que se tornar eunuco por amor do reino de Deus. Alguns até se tornariam até eunuco por amor. Não é só ele. Só que não é só ele, né? O adúltero também. O mentiroso também. Aquele de qualquer prática. A prostituta também. O roubador também. A prática que vai definir. A questão é que nós separamos a homossexualidade. Como se fosse um pecado. Como se fosse um pecado à parte dos outros pecados. Aí nós cometemos erros. Exato. Porque nós estamos muito bem abertos para receber um que era ladrão, que era um adúltero e tudo mais, mas nós não queremos abraçar o homossexual. Verdade. A igreja parece não estar preparada para isso, né? Parece estar distante. O Wellington agora ele vai continuar aí, né? Cortei o Wellington, desculpa, Wellington. Não, mas foi boa a sua intervenção. Então, voltando ao que eu estava falando, a orientação, a Bíblia não trata desse tema, porque é algo moderno, é os psicólogos que estão lidando com isso ultimamente. Tem vários homossexuais, pessoas que vão ter essa condição pro resto da vida. Isso é fato. Independente de se tornar cristão ou não, tem muitas pessoas cristãs até na história, até padres, que reconheceram que eram homossexuais e o que eles fizeram? Foram eunucos. Se abstiveram da relação sexual. Da prática. Tanto com homens como com mulheres. Por quê? É aí que eu quero chegar num outro ponto. Tem pessoas que têm práticas homossexuais que chegam na igreja e que depois de um tempo conseguem ter-se uma relação com outra mulher. Homens que conseguem ter uma relação com outra mulher. Mulheres que conseguem ter uma relação com outro homem. Mas tem casos que não. Não é possível. Tem casos de pessoas que realmente aquilo é profundo, é tão profundo nelas, que elas não conseguem ter uma vida ao lado de outra pessoa. Elas não conseguem viver uma vida heterossexual. Heterossexual normal. Não consegue. Então, normais, na verdade, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, para se sentir aceita no meio da igreja, ao invés dela aceitar a abstinência, que não é uma coisa fácil também, é muito fácil não se colocar no lugar da pessoa, é difícil. Ela vai casar para tentar ser aceita no meio. Tem pessoas que fazem isso, mesmo sabendo que não podem oferecer nada, muitas vezes na questão até sexual também, porque a vida de um matrimônio engloba isso também. Muitas vezes eles fingem ter uma vida e de aparência. E já cheguei a presenciar casos de pessoas que casam, pastores, que mantêm uma vida dupla. Sim. Tivemos o caso de uma pastora recente que deixou
o marido e foi casar com a outra mulher. Vivem uma vida dupla, porque eles fingem, e não com muita dor, não com muito desespero até, fingem ter aquela relação, só que gostam mesmo de homens que gostam de outros homens, mulheres que gostam de outras mulheres. Fazem isso para ser aceito no meio. Fazem isso para ser aceito no meio. E tem vários casos desses. Muitos casos, né? Não é preciso nem estar no meio religioso para saber que existem esses casos de pessoas que ficam um mês longe dessa vida de sexo, de promiscuidade, só que passa um tempo, não conseguem e voltam. Entendi. E daí fica. E é pior, na verdade, para os filhos. Sim. É pior para a mulher. Porque Exatamente. ela passa por uma situação que vai ser... olha, seu marido é homossexual. Difícil. E daí quem sofre mais nesse caso acaba sendo a mulher, acaba sendo os filhos. Toda a família, né? E é por isso que eu acredito ser muito importante a doutrina da abstinência. Para cristãos que consigam entender, que possam viver essa vida, mesmo que não vai ser fácil. O apóstolo Paulo mostrou isso, né? E outros, né? Uma coisa deixar bem claro, pessoal que assiste nosso programa, que também não é uma questão de demônio. Eu falo que é o demônio que pega o corpo da pessoa e se ela entrar numa igreja, ela cai possessa e levanta. Não é assim também. Não é só por esse campo. A gente acredita também que os demônios, que os espíritos maus se aproveitam dessa situação, mas não é uma questão só de colocar a mão na cabeça da pessoa também e ela já levantar transformada. Existem outros fatores também psicológicos, existem outros acompanhamentos à luz da palavra para trazer uma real libertação a essa pessoa. Nós vamos para o break, para o intervalo. O Gabriel vai rodar aí um hino. Nós vamos voltar já com o nosso debate aqui com a questão se nasce homossexual ou se é indução psicológica, tá? O próximo tema voltando aí. E depois vamos ler aqui as perguntas que o pessoal já nos enviou. Então, vamos lá, pode ir, Gabriel? Já voltamos. Não sou de baixo, desde que Cristo me libertou. As minhas asas são grandes e coloridas, igualmente hoje é a minha vida. Hoje eu vejo tudo por cima, desde que Cristo me libertou. Borboleta de Deus, eu sou do casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além pra chegar em Jerusalém. Borboleta de Deus, eu sou do casulo me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além pra chegar em Jerusalém. Vou voar sobre os montes e muito além pra chegar em Jerusalém. Você não está mais no casulo, já está voando alto.
Você pode falar em línguas estranhas agora. Você pode ser curado agora. O Rei de todos os senhores está aqui. Alamasha, eu sei que você está sentindo a presença de Deus, porque eu também estou. Ele está aqui. Alamasha, Alamai,